Bom, gente, tudo bem? Eu sou Hélida, eu sou jornalista, trabalhei em jornal, tipo como o Globo, trabalhei no Canal Futura, trabalhei em outros jornais menores, como o Fluminense, logo no início da minha carreira. Depois migrei mais para a área de assessoria de comunicação. Eu comecei a dar aula e atualmente eu vivo praticamente dessa função. Em geral, toda a produção jornalística, a gente parte de uma coisa que a gente chama pauta, né? Que é um instrumento fundamental, tanto no sentido de orientar o trabalho da gente como jornalista, então do repórter, como também no sentido de orientar o processo de edição de um veículo de comunicação, né? De um jornal, de uma TV, de uma rádio, de um blog, de um site. E normalmente a pauta, ela apresenta já essas diretrizes mais fundamentais. Muitas vezes o repórter também está numa outra situação, ele está na rua fazendo uma matéria e aí ele é deslocado para uma outra cobertura. Normalmente, hoje com a mobilidade que a gente tem, com a facilidade das redes sociais, o que eu faria? Eu entraria imediatamente quando eu estou indo de um lugar para outro para saber se alguém já falou sobre aquilo, se já tem algum comentário, porque hoje é isso. As próprias fontes da notícia, elas se transformam em produtoras de notícia. Eu começaria por aí. Mas, se não houver isso, não tem nenhum registro, eu cheguei lá, o que eu vou fazer? Eu vou procurar entender o que está acontecendo. Então eu vou começar a ouvir as pessoas que estão lá, né? Para que elas me expliquem o que está acontecendo. E essas pessoas normalmente vão me indicar quem é o líder da manifestação, ou quem é o articulador. E vá também ouvindo outras pessoas comuns, né? O jornalista, eu acho que ele tem que estar sempre assim, com os olhos e os ouvidos na potência máxima. Por quê? Porque a gente vai encontrar discursos encomendados, discursos orientados, mas também se a gente tiver essa ação de se dispor a ouvir e de olhar para as coisas com atenção, a gente vai encontrar muitas coisas interessantes, né? Riquezas assim, fabulosas. Eu acho que assim, não é uma questão de desconfiança, mas é uma questão da gente compreender que todo mundo tem uma intenção, né? Existem sempre intencionalidades. Então assim, se um governador anuncia determinada situação, se um líder de uma manifestação fala a respeito daquilo, ele tem determinadas intenções, ele tem determinados interesses naquilo. E é isso que a gente nunca pode esquecer, que existem, né? Os interesses e as intencionalidades. Então assim, cada pessoa vai contar o fato a partir do seu ponto de vista, tá? Tanto que a gente considera, por exemplo, o Nilson Laje fala até disso, né? No processo de produção da notícia, ele fala que você tem uma questão, e outros autores também falam sobre isso, que você tem uma questão que é o relato mais próximo da ocorrência real é aquele tomado imediatamente após a sua realização. Então assim, se você teve um acidente e você chega imediatamente após ao local daquele acidente, vai ouvir as testemunhas, essas testemunhas vão ser muito mais fidedignas do que se passado um tempo. Porque passado um tempo, você começa a interpretar aquilo que você viu. E aquilo que você interpreta não é necessariamente o que você viu, né? É esse conceito de verdade. No jornalismo, a verdade é um conceito muito subjetivo, muito relativo. Afinal, o que é verdade? Quem é que pode dizer, por exemplo, numa situação em que todas as pessoas morreram, quem é que pode dizer o que aconteceu ali? Ou mesmo quando você tem alguém que é vítima e alguém que é o acusado, você tem pontos antagônicos, que você não vai ter uma verdade única, né? Mas você vai ter versões a respeito daquele fato. Eu acho que o que o jornalista tem que fazer é ser um desconfiado, nesse sentido de dele tentar buscar ao máximo essa exatidão, entendeu? Ele tem que ser preciso nas suas apurações. Ele pode ou não pode. Então, assim, a possibilidade, ela não é uma notícia. Porque é aquela coisa, eu vou dar uma notícia dizendo a gasolina pode aumentar. Isso não é notícia, porque ela pode também não aumentar, né? É diferente de eu dizer que o governo está estudando um aumento da gasolina. Olha como é diferente, né? Porque aí eu tenho um fato concreto, um estudo do governo que leva a isso. Eu particularmente optei por fazer jornalismo dentro de uma dimensão que é essa, de que o jornalismo contribui para mudar, né? Que ele é uma parte
fundamental da democracia, da participação cidadã e do empoderamento das pessoas. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essas posturas, né? E a gente tem que estar discutindo isso, inclusive, para com vocês, na formação de vocês. Enfim. É uma prática também corriqueira hoje você fazer entrevistas usando e-mail, WhatsApp, rede social. As redes sociais, sim, você pelo Facebook, pelo Twitter. Aliás, muitos veículos, inclusive, fazem matérias totalmente baseadas no que se publica nas redes sociais, do tipo, isso já dito por editores, né? Eles monitoram o Twitter de determinadas pessoas públicas e quando elas postam lá, elas nem checam, eles vão e publicam. Claro, tem alguns cuidados no sentido de saber se aquilo não é fake, né? Se é de fato real, etc e tal. Mas isso é uma prática. Então, assim, a grande questão é qual é a forma que eu tenho para encontrar aquela informação. Porque também eu entendo que se não é o melhor dos mundos, o melhor seria você ter o contato com o seu entrevistado, é fato, porque quando você entrevista uma pessoa, ela não informa apenas, ou ela não responde apenas por meio das respostas, mas ela responde pelo comportamento dela, né? A forma como ela senta, a forma como ela gesticula, as reações dela elas são um elemento informativo importante, né? Quanto mais a gente puder interagir, dialogar com o nosso entrevistado, melhor, né? Melhor para o resultado final do trabalho, tá? Mas assim, essa relação, o que hoje a gente percebe no jornalismo praticado? É uma predominância do que a gente chama das fontes oficiais, né? Se vocês fizerem uma análise, uma edição do Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal da Record, do Jornal Impresso, vocês vão ver que predominantemente as matérias provêm dessas fontes oficiais. O que a gente chama de fontes oficiais? Por exemplo, os governos, as autoridades, né? Existe uma forte vinculação da produção de notícias com essas fontes, até por uma questão. Essas fontes foram se aparatando, né? Foram se aperfeiçoando nesse processo de produção de notícia, né? Então elas foram, por exemplo, construindo assessorias de imprensa muito efetivas, eficientes, tá? Que atendem também a uma demanda dos veículos, que em geral foram se tornando com estruturas mais condensadas ou menores, né? Mais econômicas. Então você tem aí o perfeito. Eu faço aquilo que eu vou sendo pautado por essas fontes, é uma matéria segura que vai acontecer, né? Eu não vou ter o risco daquilo não ser, da pessoa não render. Então acho que isso é uma questão bastante predominante, o que é preocupante, porque aí a gente vê também uma questão que é do desinteresse das pessoas, de novo, aquelas pessoas comuns, né? Que são as pessoas que leem os jornais, que assistem aos telejornais, delas nem sempre se verem representadas. Claro que a gente vai ver isso num nível maior nos jornais locais, aí o povo fala, essas questões aparecem. Mas mesmo assim, elas são coadjuvantes desse processo, né? E assim, eu acho, é uma questão muito particular, eu penso que o jornalismo, ele tem algumas coisas que já estão um pouco... É difícil, né? Você pensar no jornalismo diante de tantas produções de conteúdos, de formatos e fontes tão variadas como a gente tem hoje, né? Que todo mundo pode ser... Mas assim, pode ser um produtor de informação. Mas para mim existe uma peculiaridade do jornalismo que precisa ser o tempo inteiro pensada e até resgatada. Que é o fato que o jornalismo é um lugar de contar história, né? E assim, para contar história você precisa de pessoas e de histórias. Então quando você também fica muito ligado a essa questão das fontes oficiais, você perde esse caráter, né? Porque aí a gente vê um mais do mesmo. Além do que, eu acho também que a gente precisa levar em conta, assim, que uma das questões é que as fontes, elas foram se apropriando muito bem da forma de se produzir notícia. Aquela questão que eu falei para vocês das assessorias. Daí, é isso também. O poder econômico, quem tem mais dinheiro, vai investir em melhores estruturas de assessoria que vão produzir conteúdos que vão ser sempre mais bem utilizados, porque eles vão estar muito mais no formato que agrada aos veículos. E aí os outros que não têm isso ficam sempre de fora. Então, assim, qual é o melhor dos mundos? E, na verdade, que a gente pudesse ter também, na produção jornalística cotidiana,
o lugar de uma produção que não fosse tão determinada pelo tempo, mas que fosse determinada pela qualidade. Você ter tempo, por exemplo, como a gente tinha há tempos atrás. Isso não é saudosismo não, mas isso é fato, né? Você ter tempo para produzir grandes reportagens. As grandes reportagens investigativas em que o repórter vai aos lugares, percorre, ele tem um tempo para se dedicar exclusivamente àquilo, é claro que vai ser muito mais bem feita do que uma matéria que você faça em 5 minutos pelo telefone, é óbvio, né? Não tem o que questionar. Agora, é claro que também isso tem um impacto, porque isso tem um custo, não só o custo, né? Primeiro que você tem que dedicar um repórter para isso. Se você já tem pouco, é menos um. Segundo, que você tem que pagar a despesa de deslocamento, né? O custo daquela produção, daquela notícia, não é barato. Sim, essa questão do uso do on e do off, ela é fundamental, né? Assim, a gente tem, inclusive, regras explícitas. Claro que quando você... O on, ele é sempre, não só, né, a explicitação da fonte, mas também é uma garantia para o jornalista de que ele está ali dividindo a sua responsabilidade com aquela fonte. Quando o jornalista opta por uma informação em off, ele assume integralmente junto com o veículo aquela notícia, tá? A responsabilidade é dele. Claro que tem prerrogativas que garantem que você não precisa revelar a sua fonte, isso é uma questão consensuada em lei. É um caso que me aconteceu, assim, aconteceu comigo quando eu era bem nova, eu estava começando no jornalismo, assim, claro, eu devia ter, sei lá, uns 4, 5 anos de profissão. Eu fui fazer uma matéria, que era uma questão lá de uma mulher que estava envolvida numa situação de denúncia, ela estava denunciando alguém que tinha maltratado ela. Eu não lembro direito se era o marido, mas me parece que era uma questão lá mais de briga doméstica. E eu ouvi aquela história, ela falou, mostrou, né, marcas, aquela coisa, né, e contou o drama, e aí com uma força e tal, e eu não consegui ouvir o outro lado, porque o outro lado eu não achei. Aí eu voltei para a redação decidida a falar para o meu chefe, olha, essa matéria não rola, eu posso fazer essa matéria, de repente ela pode ser a base, né, o início para uma matéria que eu faça sobre maus tratos contra mulheres, mas assim, usar esse caso é particularizar, né, uma situação muito particular, que eu, na verdade, vou expor as pessoas. Então, enfim, eu voltei para a redação e aí convenci meu chefe, até que não tive grande dificuldade com isso não, porque eu contei lá a história. Gente, mas assim, eu cheguei à redação, contei para o meu chefe, o telefone tocou, da redação. Ele deu telefone para você, ela fui eu. Era a mulher dizendo, ela disse, eu falei, oi, o que foi, tudo bem? Olha só, se você publicar essa matéria, eu vou desmentir tudo. Eu falei, oi? Eu vou desmentir tudo o que você disser, mas eu falei, mas você não sabe nem o que eu vou escrever, como é que você pode desmentir, né? Aí me deu até uma vontadezinha, né, de fazer, mas é claro que eu não fiz, mas era uma pessoa assim, aí tem isso, né, então assim, e tem situações muito mais sérias. O melhor dos mundos, quando você for falar com alguém em situações como as, não só essas, mas assim, políticos, por exemplo, alguns detentores de poder, né, autoridades, grave. Gravação não é prova, tem umas restrições para ser prova, né, judicial, mas é prova para manutenção do seu emprego, porque isso também é fato. Eu já não tive problemas pessoais, mas assim, aconteceu um problema com uma colega minha de redação, que tinha entrevistado um governador, que falou coisas lá, que depois se arrependeu, a matéria saiu, deve ter dado uma complicação para ele, e ele ligou para a direção da redação pedindo a cabeça da repórter, dizendo que ela tinha inventado aquilo. E ela não perdeu a cabeça, né, não foi demitida, porque ela tinha lá a gravação com a entrevista. Então, assim, isso é uma prática comum, porque as pessoas falam e se arrependem. Uma estratégia que eu acho que funciona, em algumas situações, que às vezes você está até entrevistando, fazendo uma entrevista até mais light, e de repente a pessoa vem com uma declaração meio, né, assim, arromba quarteirão, é você questionar a pessoa sobre aquilo. Falar, peraí, mas o que você está me contando é isso? Né? Porque isso é uma questão, sabe, assim, talvez para tentar chamá-la, não é que ela não possa, tem coisas que são relevantes e ela vai falar, e são ótimas que ela tenha dito, às vezes até que ela se arrependa, não tem problema, mas ela disse e está dito. Eu tenho uma amiga que diz, olha, eu não sou padre, então não vai fazer confissão para mim, você está falando com um jornalista, né? Mas a questão assim, a gente não vai enfrentar essas situações de desmentidos, enfrenta e cada vez até mais, eu acho. É muito comum. Agora a gente tem uma situação bastante até
muitos jornalistas respondem a processos, né? E precisam, por isso, se resguardar com documentos, com a comprovação daquilo que eles apresentam nas suas reportagens, né? Assim, acho que é um exercício super bacana essa coisa do jornalismo. Espero que vocês tenham sucesso, queridos.